Antes de começarmos nossa oração, convido você a fazer uma pausa. Respire fundo, desligue por um momento as preocupações do dia e abra o coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, nós corremos tanto, vivemos cercados de barulho, de notícias, de distrações, que esquecemos do essencial: ouvir o Criador. É nesse silêncio sagrado, nessa entrega, que a presença de Deus se revela de maneira poderosa. A Bíblia nos lembra que não se trata apenas de um livro antigo ou de uma coleção de histórias. Ela é viva, atual e fala conosco hoje. É como um sopro de vida que revela quem Deus é, seu caráter, sua vontade e seu plano perfeito para a humanidade. Desde o início, ela nos conduz à criação, quando Deus, com uma única palavra, trouxe a luz à existência e formou o mundo com suas mãos. Ali, ele moldou o ser humano à sua imagem, colocando em nós algo divino, uma centelha de eternidade. Mas também nos mostra como o pecado entrou no mundo, trazendo dor, separação e escuridão. Mesmo assim, a história não termina no erro humano. Desde os primeiros capítulos, já podemos enxergar a promessa de redenção. A Bíblia é a maior prova do amor incondicional de Deus, que nunca desistiu de sua criação. E no centro dessa história está Jesus Cristo, seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição. A cruz foi o ponto de virada da história, não apenas da humanidade, mas da eternidade. O túmulo não pôde detê-lo. Ele vive. E porque ele vive, nós também temos esperança de vida abundante aqui e vida eterna no futuro. Se você crê que a Bíblia é a palavra viva de Deus e que Jesus ressuscitou para nos dar vida, escreva nos comentários: Glória a Deus pela vida de Cristo. Além de nos revelar o caminho da salvação, a palavra de Deus também nos ensina a viver com sabedoria no presente. Os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai não foram apenas regras frias, mas uma expressão da santidade de Deus e do seu desejo de que seu povo refletisse seu caráter. Cada mandamento é um lembrete de que fomos chamados a viver de forma diferente do mundo, colocando o Senhor em primeiro lugar, honrando o próximo e preservando a pureza do coração. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus escolhe pessoas comuns, muitas vezes frágeis, para realizar coisas extraordinárias. Homens e mulheres imperfeitos que se tornaram instrumentos do céu. Moisés, que no início duvidava de si mesmo, foi usado para abrir o Mar Vermelho e conduzir uma nação inteira em liberdade. Noé, mesmo sendo alvo de zombaria, obedeceu e construiu a arca que salvou sua família e preservou a vida. Jonas, que tentou fugir do chamado, acabou sendo usado para levar arrependimento a uma cidade inteira. Elias, um profeta ousado que chamou fogo do céu, também enfrentou medo e solidão. Esther, uma jovem órfã, foi levantada para salvar o seu povo em um tempo crucial. Por que lemos essas histórias? Porque nelas enxergamos a fidelidade de Deus e também vemos reflexos de nós mesmos, em suas falhas, suas fraquezas, suas vitórias e sua fé. Elas nos lembram que Deus pode usar qualquer um, independentemente de suas limitações. Se você crê que Deus também pode te usar, mesmo com suas falhas e limitações, declare nos comentários: Eis-me aqui, Senhor. A Bíblia, no entanto, não mostra apenas histórias de vitórias e conquistas. Ela também é honesta ao revelar os momentos em que o povo de Deus escolheu a desobediência, a rebeldia e o pecado. Esses relatos estão ali como alertas vivos para nos lembrar que afastar-se de Deus nunca traz paz verdadeira. O pecado sempre cobra um preço alto. Ele destrói relacionamentos, enfraquece a fé, rouba a alegria e nos distancia da presença do Senhor. Mas mesmo diante das falhas humanas, vemos repetidas vezes o coração misericordioso de Deus. Ele é justo, mas também é rico em graça e perdão.
O mesmo Deus que disciplina é o Deus que estende a mão para restaurar. O mesmo Deus que confronta o erro também oferece um novo começo. Ao longo da Bíblia, encontramos essa mensagem. Não importa o quanto alguém tenha caído, se houver arrependimento, Deus sempre abre uma porta de restauração. E quando chegamos ao livro de Apocalipse, somos lembrados de que a história não termina aqui. Jesus voltará. Ele virá em glória. Haverá novo céu e nova terra, e toda lágrima será enxugada. Ali não haverá mais dor, choro ou morte. Essa é a nossa esperança final. Este mundo é apenas uma passagem. Nosso lar definitivo está na eternidade com Cristo. Se você aguarda com esperança a volta de Jesus e deseja esse novo céu e nova terra, escreva nos comentários: Maranata, vem Senhor Jesus. Entre tantas histórias e revelações, existe um ensino especial de Jesus que muitas vezes não recebe a devida atenção: o Sermão da Montanha. Ali, em Mateus capítulo 5, encontramos as bem-aventuranças, palavras que são um verdadeiro mapa para o caráter cristão. Jesus não estava apenas dando conselhos, mas traçando um caminho de transformação para todos os que desejam segui-lo de perto. Ele começa dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é fraqueza, mas reconhecer a nossa total dependência de Deus. É entender que sem Ele nada podemos fazer. É o oposto do orgulho e da autossuficiência. É viver com humildade e entrega, sabendo que tudo o que temos vem das mãos do Senhor. Depois Jesus afirma: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, ele não fala apenas do luto terreno, mas também da dor pelo pecado. O coração que se entristece com a injustiça, com o mal e com tudo aquilo que fere o coração de Deus, encontra consolo na presença do Espírito Santo. É nesse choro que Deus derrama seu cuidado e nos fortalece para recomeçar. E ele continua: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não significa ser fraco, mas ter força sob controle. É escolher responder com calma quando o mundo espera gritos. É confiar em Deus para defender a nossa causa, em vez de buscar vingança ou provar o nosso valor aos olhos humanos. Se você deseja viver com humildade, quebrantamento e mansidão diante de Deus, declare nos comentários: Senhor, eu dependo de Ti. Jesus segue revelando verdades profundas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa não é apenas a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Viver segundo a sua vontade, desejando a santidade mais do que qualquer conquista terrena. É ter um coração que clama por aquilo que agrada ao Senhor, que anseia pela sua presença como quem tem sede em um deserto. Em seguida, ele declara: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é refletir o coração de Cristo, perdoar quando fomos feridos, estender a mão ao necessitado, oferecer graça em vez de condenação. Quem experimenta a misericórdia de Deus é chamado a distribuí-la, sem medidas, sem reservas. Jesus continua: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Pureza não significa apenas ter boas ações, mas ter motivações limpas, um coração sincero, livre de falsidade e interesses escondidos. É viver com transparência diante de Deus e dos homens, deixando que o Espírito Santo purifique não só as atitudes, mas também os pensamentos e intenções mais secretos. Por fim, ele afirma: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é aquele que foge do conflito, mas quem traz reconciliação, quem constrói pontes em vez de muros, quem semeia amor onde há ódio. Esse é o reflexo direto de sermos filhos do Pai Celestial, o Deus da paz.
Se você deseja ter fome de justiça, viver em misericórdia, pureza e ser um pacificador, escreva nos comentários: transforma-me, Senhor. Jesus não escondeu de nós que seguir os seus passos também traria oposição. Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Permanecer firme na fé nem sempre será popular. Muitas vezes custará críticas, rejeição e até perseguição. Mas o Senhor nos lembra que esse caminho não é em vão, porque o reino dos céus pertence àqueles que escolhem permanecer fiéis, mesmo sob pressão. Ele ainda acrescenta: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aqui Jesus torna tudo pessoal. Ele nos mostra que não estamos sozinhos nessa luta. Quando somos incompreendidos, quando sofremos injustiças por escolher seguir a Cristo, estamos compartilhando da mesma caminhada dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor. Essas palavras não são fáceis de viver. Elas vão contra tudo o que o mundo valoriza: poder, status, vingança, orgulho. O mundo diz: exalte-se, prove o seu valor, busque a sua própria vontade. Mas Jesus nos chama para outro caminho: humildade, perdão, pureza e fidelidade. Ele nos convida a ser diferentes, luz em meio às trevas, sal em meio à corrupção. E mais do que um peso, esse chamado é um convite à transformação. Não somos deixados sozinhos para tentar viver essas bem-aventuranças na força do nosso braço. O mesmo Cristo que falou essas palavras deseja nos moldar por meio do Espírito Santo, para que nossa vida reflita o caráter dele. Se você escolhe permanecer fiel a Jesus, mesmo em meio às lutas, escreva nos comentários: eu não nego minha fé. Diante dessas palavras tão desafiadoras de Jesus, precisamos ser sinceros conosco mesmos. Não é fácil viver em humildade quando o mundo nos ensina a buscar reconhecimento. Não é fácil perdoar quando fomos feridos. Não é fácil permanecer puros em um tempo em que tudo parece estimular a impureza. Não é fácil ser pacificador em um mundo que vive de conflitos. Mas Jesus não nos chamou para um caminho impossível. Ele nos chamou para um caminho de transformação. O Evangelho não é sobre tentar ser melhor com nossas próprias forças, mas sobre permitir que o Espírito Santo nos molde. Ele é quem nos capacita a viver o que parece inalcançável. Por isso, a pergunta não é apenas como você tem vivido, mas onde você precisa que Deus trabalhe em você. Onde há orgulho, Ele quer colocar humildade. Onde há feridas, Ele quer trazer perdão. Onde há dureza, Ele quer plantar mansidão. Onde há indiferença, Ele quer acender compaixão. Onde há escuridão, Ele quer derramar luz. Esse é o convite do Senhor. Não apenas admirar as palavras de Cristo, mas deixar que elas transformem a nossa vida. Não apenas ouvir, mas viver. Não apenas ler, mas praticar. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Jesus que falou essas palavras também disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele caminha conosco, fortalece nossos passos e derrama graça sobre graça para que possamos perseverar. Se você deseja essa transformação do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida, escreva nos comentários: Senhor, muda meu coração. Senhor Jesus, neste momento de oração, nos colocamos diante da Tua palavra viva, que não apenas informa, mas transforma. Ela penetra fundo em nossa alma, revelando aquilo que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Obrigado porque o Senhor não nos deixa na superfície, mas vai até o íntimo do coração, trazendo cura, libertação e vida nova. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a caminhar em verdadeira humildade espiritual.
Livra-nos da arrogância, da autossuficiência e da comparação com os outros. Que possamos entender que não somos melhores do que ninguém, mas todos dependemos igualmente da tua graça. Ensina-nos a nos ver como pequenos diante da tua grandeza, mas ao mesmo tempo profundamente amados por ti. Dá-nos também um coração que se entristece com o que entristece o teu espírito. Que nunca nos tornemos indiferentes ao pecado, à injustiça ou à dor do próximo. Que o nosso coração seja quebrantado, não apenas pelo que acontece ao nosso redor, mas também pelo que ainda precisa ser transformado dentro de nós. E quando o mundo nos pressionar a reagir com orgulho ou violência, ensina-nos a mansidão. Mostra-nos a beleza da força controlada, da resposta calma, da confiança em ti para lutar por nós. Que possamos refletir a tua paz e a tua firmeza, mesmo em meio às afrontas e provocações. Se você deseja ter um coração humilde, quebrantado e cheio de mansidão diante de Deus, escreva nos comentários: Eu escolho viver para ti, Senhor. Pai amado, também clamamos para que despertes em nós fome e sede de justiça. Não queremos nos conformar com uma vida superficial, mas ansiamos pela tua vontade em tudo. Que a nossa maior busca não seja por bens materiais ou reconhecimento humano, mas pela tua presença, pela tua santidade e pelo teu reino. Derrama sobre nós um espírito de misericórdia. Que possamos ser compassivos com os que sofrem, generosos com os que precisam e prontos a perdoar aqueles que falharam conosco. Assim como recebemos do teu perdão e da tua graça todos os dias, ajuda-nos a ser canais da mesma misericórdia para os outros. Purifica o nosso coração, Senhor. Livra-nos das intenções ocultas, do egoísmo e da hipocrisia. Ensina-nos a viver de maneira transparente diante de ti e dos homens, sem máscaras, sem segundas intenções. Que a nossa fé seja genuína, que as nossas palavras sejam verdadeiras e que as nossas ações reflitam a pureza do teu amor. E finalmente torna-nos pacificadores. Que sejamos aqueles que não aumentam as divisões, mas que constroem pontes de reconciliação. Que nossas palavras tragam vida e não morte, que nosso comportamento espalhe paz e não conflito. Queremos ser chamados verdadeiramente de filhos do Deus vivo, porque vivemos como instrumentos da tua paz. Se você deseja ser cheio de justiça, misericórdia, pureza e paz, escreva nos comentários: Faz-me parecido contigo, Jesus. Senhor, sabemos que não podemos alcançar essas qualidades por nossas próprias forças. Não adianta tentar com vontade ou fingir perfeição. Precisamos do teu Espírito Santo trabalhando em nós, moldando nosso caráter, purificando nosso coração e nos guiando em cada passo. Precisamos da tua graça para produzir frutos duradouros e para refletir a vida de Jesus em tudo o que fazemos. Que a nossa vida não seja apenas uma admiração pelo exemplo de Cristo, mas que possamos vivê-lo a cada instante. Que nossas palavras, pensamentos, sentimentos e ações reflitam a luz dele. Que sejamos fonte de paz, de consolo, de justiça e de amor em todos os lugares. Mesmo quando o crescimento for doloroso ou as mudanças demorarem, que confiemos na tua fidelidade. Cada oração, cada ato de obediência, cada entrega está moldando-nos para aquilo que nos chamou a ser. Que nossa família veja o Senhor através do nosso amor. Que estranhos encontrem conforto em nossa bondade. Que inimigos percebam força em nossa paz. Que toda a nossa vida seja um testemunho vivo de quem caminha com o Senhor. Que possamos continuar sendo moldados por ti, Senhor, aproximando-nos cada vez mais do teu coração. Em nome de Jesus, santo e poderoso, nós oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Glória a Deus. E se você deseja uma oração especial personalizada, deixe seu pedido nos comentários para que possamos orar por você.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.